Bom dia, se nosso principal especial convidado. Bem-vindo a mais uma edição do programa Descubra Comigo, Dulce Costa. Sou a Dulce Costa, sou a sua companhia até esta hora do dia. Bom, hoje nós vamos viajar um pouco para o mundo do empreendedorismo, para conhecer e saber um pouco mais sobre como é a vida, também para inspirá-lo na linhagem da engenharia. Vamos falar e perceber muito bem como funciona este mundo de sistemas hidráulicos. Falei certo? Tá. Bem-vindo ao nosso programa. Estamos com o Paulino Cumbe, ele que é administrador da SUSEC, vai contar-nos muito bem como funciona, o que faz e não só, vai contar-nos como é que ele migrou para este mundo. A engenharia que ele está a falar é mesmo no ramo hidráulico ou é uma outra engenharia? Vai contar sobre a vida também, permita-se inspirar e não só, depois de aprender e inspirar-se, partilhe a história com as demais pessoas. Lembre-se, ninguém vem do acaso. Nós construímos histórias e é muito bom quando nós ouvimos histórias diferentes e nos inspiramos e percebemos que ninguém cai do céu. É sempre um trabalho de base, há sempre um passado e é sempre alguém especial que ajudou neste percurso. E o nosso convidado vai contar muito bem quem foi esta pessoa que ajudou-lo, quem inspirou-lo, quem deu-lhe força para seguir neste ramo que atualmente está com raízes sólidas, não é? Diga-se. Bem-vindo ao programa, Paulinho do Bamba. Cumbe. Vou repetir essa parte. Tudo bem. Bom dia. É um prazer enorme poder estar aqui e partilhar um bocado daquilo que sou como pessoa, daquilo que a SUSEC é, ao longo destes 12 anos, aproximadamente 13. Deixa só dizer que a SUSEC nasce em 2011. Ela nasce a partir de uma situação, um episódio que eu pouco gosto de reportar, mas pronto, eu vou fazer menção. Eu perco a minha primeira esposa em 2010. Eu trabalhava para instituições como fiscal de obras independentes. Desempenhando a função de engenheiro. Sim, na área de engenharia. E eu percebi que a coisa estava difícil. Dificilmente eu pudesse fazer meu campo, deixar os meninos sozinhos, tinha 2 na altura, e tomei a iniciativa de parar de trabalhar, não é? Para as pessoas, ser empregado, não é? Ser empregado. E depois a pergunta veio, o que é que eu faço daqui dentro? Eu recordo, na altura tinha uma caminhoneta, e eu ia para Inhambane, saía às sextas-feiras, pedia a empregada para ficar com os meninos em casa. Eu corria sexta-feira, ia para Inhambane, sábado estava a carregar coco e por vezes laranjas, tangerinas. Ocupava-se de várias formas. Sim, de várias formas para poder sustentar, colocar o pão à mesa. E depois, por muita sorte, não é? Ou por cada carreira que já havia feito, eu recordo que recebo um telefonema de uma senhora chamada Maísa, engenheira Maísa, uma grande mulher, sei que ela agora está na Unicef. Então eu aceito o convite, que era para fiscalizar o sistema de abastecimento de água, não é? Aqui em Maputo, do FIPAC. Um deles é este, aqui ao lado de Machantuene, tem o da Matolario e tantos outros. Tinha um universo, cerca de 480 quilômetros de rede. Mas espera. Como foi que chegou a decisão de formar-se em engenharia? Olha, uma longa história. Uma longa história. Inspiração? Alguém de casa? Ou curiosidade de organizar a casa? Na verdade, eu posso dizer que foi inspiração de um professor meu na escola industrial em Inhambane. Ele era uma pessoa admirável. Eu disse, não, eu vou seguir isto. E ele motivou-me bastante. E das poucas vezes que tenho ido para Inhambane, eu cruzo-me com ele e digo a ele, olha, eu hoje estou assim porque motivei-me, né? O senhor foi a minha motivação, o senhor foi o meu espelho, e ele agradece por isso. Só para não fugir do fio de pensamento que eu ia dando aqui, desta história da SUSEC, ela, quando dá-me esta oportunidade, eu fiscalizei este trabalho, mas depois eu percebi que, olha, este projeto era de mais ou menos 1 ano e meio, 2. No fim do projeto, eu tinha que pensar como sobreviver.
É aí onde a ideia da SUSEC nasce. Falo com os colegas que estavam a trabalhar comigo na altura e idealizamos. Disseram sim, vamos avançar. Para o primeiro mês se foi. Combinamos, olha, final do mês temos que juntar algum dinheiro para começar a deixar a empresa. Associar os valores. Associar, sim, mas percebi que havia um receio por parte dos colegas. Será que somos capazes de entrar para o mercado? É desafiador. Um disse, olha, Paulino, vou ser honesto, eu não fui feito para ser patrão. Tudo bem. O outro, vamos avançar, mas eu percebi que o tempo estava a passar e decidi mesmo avançar sozinho. Disse, não, eu tenho que ir, não tenho outra saída. Caso não, vou morrer à fome. Porque eu não devia fazer fora de Maputo por conta das crianças que eram menores ainda. Olha, comecei, idealizei, desenhei o nome e de repente aparece um senhor, partiu já para a glória, quem deu o primeiro impulso da SUSEC. O senhor chamava-se Armindo Machaca e tinha uma empresa chamada Machaca Construções. Ele vem e diz, olha, jovem, eu acredito que tu tens um bom potencial. Tens-me apoiado em várias atividades e eu peço para que registres uma empresa. Eu disse, não, eu já tenho ideia, mas eu não sei como. Como faz para registrar a empresa? Ele disse, não tem problemas. Eu dou outros contactos, está aqui, contacto desta senhora, do fulano, vai, diga que vem em meu nome, eu vou lhe apoiar. E ele fez mais ainda. Ele passa-me um cheque de 10 mil meticais. Em que época? Em 2012? Em 2010. Ainda sim. Em 2010, 2010, primeiro ano da empresa. Sim. A empresa registrei em 2011, em fevereiro, dia 11 de fevereiro, mas esta ideia já vinha a partir de 2010. Então, em dezembro de 2010, ele dá-me este cheque e diz, olha, por favor, em um mês tens que me trazer a empresa registrada. Tudo bem. É um sonho, está a ver aqui um catalisador, vamos avançar. E de feito, registrei a empresa e em 2011 não consegui ter nenhuma obra. Em 2012 tive algumas subcontratações. Um ano inteiro sem obras. Não é fácil começar o negócio, não é? É preciso muita perseverança. E o grande problema do nosso país é que para um emergente tem muitas dificuldades de furar o mercado, iniciar com o negócio. Muitas dificuldades. Eu passei por isso. Mas o bom é que nunca pensei em desistir. Eu sempre perseverei, acreditei, porque eu sabia que tinha um know-how. Né? Eu era capaz, sabia fazer, e a questão era ter a oportunidade, fazer bem e fazer mesmo, para convencer. Eu recordo que a primeira obra foi uma subcontratação para implantar uns 3 quilômetros em Boane. Justo este senhor, o Machaca, não é? o senhor Armindo, subcontrata-me. Olha, começa por aqui. E lá fiz, implantei os 3 quilômetros, ele gostou. Tudo bem. Volto a se ter uma subcontratação com uma empresa que prestava serviço ao FIPAC, chamada Farmex, era uma empresa francesa. E lá fiz trabalhos no bairro de Benfica, vulgo Jorge Mitrov, na zona do aeroporto. Terminei. E esta empresa, quando fecha, eles dão-me todo o equipamento do escritório. Ofereceram. Uau! Pelo bom trabalho. Sim. E eles ainda deram uma carta que eu devia ficar a fazer a monitoria, não é, dos trabalhos por eles implementados naquele período de garantia de 1 ano. Isto é, qualquer caixa que não estivesse boa, qualquer fuga, eu tinha que ir para lá para parar. Okay. Eu reportava a eles e eles faziam pagamentos. Estes deram o meu primeiro passo. Começa o sucesso da SUSEC. Sim, o sucesso da SUSEC. E fiz dinheiro. E veja só, quando eles saem, regressam, deixaram cá algumas viaturas e as viaturas entregaram. Sim, foram 3 viaturas e todo o equipamento do escritório. Computadores, impressoras, secretárias, cadeiras. Eu disse, uau. Que bênção. Que bênção. E na altura não tinha o escritório. Disse, mas onde é que eu deixo isto? Eu tinha um sistema de abastecimento de água, preparei a parte de baixo do sistema de abastecimento de água e coloquei lá, tudo entulhado ali. Mas pelo menos tinha um sítio
onde servia de escritório, servia de referência. Olha, não há SUSEC. Funciona aqui. E pronto, o tempo foi passando. Recordo que no âmbito deste trabalho da Farmex, na zona de Benfica, passa um senhor de nome Ed Nuvem, espero estar a pronunciar devidamente este nome. Ele é um holandês e estava a trabalhar para um projeto designado Water for Life. Ele viu os colegas a trabalharem, procurou saber quem era o dono da empresa, onde é que o escritório ficava localizado. Os colegas passaram o meu contacto. Eu falo com ele, ele disse, olha, eu peço para ver o meu escritório, ele explica onde fica o escritório, eu lá fui. Ele disse, eu gostei do teu trabalho. Passei, vi da forma como vocês abrem as trincheiras para implantar a tubagem, a questão do safety, que eu sempre privilegiei esta parte do safety. Segurança dos trabalhadores na obra. Então, eu tenho um trabalho para ti. Uau, bem-vindo. Estou aqui. Mais uma bênção. O trabalho, ele passa-me o mapa de quantidades em físico, depois pediu o meu e-mail, disse que iria enviar. Ele disse, olha, esta obra já foi lançado o concurso, inclusive quase que adjudicado, mas eu parei, porque não gostei da empresa que estava a dar seguimento. Está a dar seguimento deste trabalho, que vai executar o trabalho. E eu fiquei impressionado da forma como vocês trabalham. Tudo bem. E eu lá preparei a nossa proposta. Preparei a proposta, enviei-lhe. Ele chama-me, disse, Paulino, será que estás em condições de executar esta obra a este preço? Eu disse, sim, eu estou. Disse, tens a certeza? Eu disse, claro, eu tenho. Ele disse, olha, eu dou-te mais 2 dias para ir pensar. Por que é que ele dava mais 2 dias para pensar? Era uma obra grande? Era uma obra de 10 quilómetros, de rede, 10 quilómetros, na zona de Bonhiça, mas ao mesmo tempo exigia muito por causa dos prazos. Eu tinha 60 dias para executar a obra. Os colaboradores estavam numa boa quantidade para fechar a necessidade? Não percebi? Os colaboradores da empresa cobriam o prazo? Para ser verdade, eu não tinha nenhum colaborador permanente. Eram todos freelancers? Eram todos freelancers. É que não é possível, enquanto tu começas como empresa, tu não tens capital. Não tens capital, não tens meios praticamente. Os meios são irrisórios, o capital é ínfimo. Então, é preciso reinventar-se, é preciso ter fé, é preciso acreditar. E a questão é saber onde buscar aquilo que necessitas para esta atividade. E de fato eu disse, não, eu não vou alterar nada. Eu vou fazer este preço. Se a memória não me falha, deviam ser por ali 864.700 e pouco meticais desta obra. Era a mão de obra que eu cobrava, eles facultavam tudo. Isto é, os materiais, a tubagem e tudo mais. Neste âmbito, eu submeto a proposta, ele aprova, mas o dono da obra era a Água da Região de Maputo, antigamente. Não é? A atual que é a Água da Região Metropolitana, a ADRS. Eu, quando sou solicitado para as Águas da Região de Maputo, eles dizem, olha, temos este processo, o senhor está em condições de fazer esta obra a este preço? Eu disse, sim, é de fazer. Mais uma vez questionado se pode. Sim. Qual é a tua experiência? E eu fui explicado, eu fui fiscal aqui, fui fiscal da colar. Fiz o trabalho X com a Luís Berger, com a Farmex. Mas isto, achas que é suficiente, experiência suficiente para desafiar esta obra de 10 km em 60 dias? Eu disse, olha, eu só preciso de uma oportunidade. Dê uma oportunidade que eu farei. Eu reconheço que pelo semblante das pessoas que estavam ali a conversar comigo, sem ter que me dizer, percebi que eles estavam a dizer que, olha, tu não és capaz. Tu não vais conseguir. Mas bom, com a sua teimosia que avança. Mas eu sabia o que estava a fazer. Por que eu coloquei aquele preço? Eu coloquei aquele preço porque eu só queria ter a oportunidade de mostrar que consigo fazer. E também ter mais um trabalho no currículo, sim, né? De grande envergadura. Eu não estava preocupado naquele momento, eu já havia definido isso em mim. O primeiro ano eu não estava preocupado em ter lucro como tal. Mas sim estava preocupado em fazer o trabalho, não ter prejuízos, conseguir pagar os colaboradores
e ficar com algum só para manter a empresa. Aquilo era o cartão de visita Da empresa. E pronto. E assim foi. Eu fiz a obra, em 48 dias entreguei. Muito abaixo da média. Sim. Fenomenal. Em 48 dias eu entrego o projeto. Concluído. Aquilo é implantar a tubagem, fazer escavação, implantar a tubagem, fazer o backfill, compactar, encher a tubagem com água, chama-se teste de pressão. Efetuar o teste de pressão e desinfetar, não é? E depois evacuar toda a água da tubagem, construir caixas. As caixas é para proteger as válvulas, as ventosas. Tinham todos esses equipamentos lá. Esses acessórios. E assim fiz. Olha, aquilo foi o maior cartão de visita que eu pude produzir pessoalmente. Aí começou realmente o sucesso da SUSEC. A SUSEC começou as próprias águas da região de Maputo, que tanto duvidavam, e começaram a acreditar. E fui tendo trabalhos em Spamanini, em Mecajuíne, em vários bairros, aeroporto. Já era por indicação mesmo. Sim. 7 quilômetros. Não, por vezes eram concursos, mas concursos dirigidos a algumas empresas, não é? As águas da região de Maputo, na altura, tinha uma lista curta de empreiteiros e chamava, por exemplo, 10 para apresentar as propostas e selecionava. E a SUSEC estava lá sempre em primeiro lugar. Estava lá em primeiro lugar. E foi assim que fomos crescendo. Fomos crescendo. Mas deixa-me só dizer que não foram apenas martirosas. Sim, não foram só rosas. Por exemplo, teve um ano inteiro com a empresa registrada, mas sem nenhum cliente. Sim, e mesmo durante a execução destes trabalhos, não foi nada fácil. Tem que contar com demoras de pagamentos, não é? Os trabalhadores já revoltaram-se porque eram salários. Porque os sazonais têm uma coisa, eles são pagos de 15 em 15 dias. É freelancer, trabalhou, pagou. Sem compromisso. E eu até consegui ter uma boa negociação, porque a norma para eles, trabalhou, ao final do dia paga. É normal que ele amanhã não volte. E assim foi. Mas nós conseguimos, e daí, por causa desta relação bem firmada com a água da região de Maputo, ganhamos duas obras, não é? Um projeto com 2 obras, com cerca de 134 quilômetros. Isso foi no segundo, terceiro ano da empresa? Isso foi em 2014. Ok. Disse que a empresa torna-se realmente uma empresa depois de 5 anos de existência. Confirma este fato ou nem por isso? Eu confirmo, mas nós tivemos a sorte, não é? Este privilégio, não vou chamar de sorte, este privilégio, se calhar por causa da dedicação, do empenho, de conseguirmos, antes dos 5 anos, nos estabelecermos, conseguir ter os pés assentes no chão, perceber que sim, vamos avançar, estamos bem, há uma luz bem enorme no fundo do túnel e é possível. Veja só que em 2011, que a empresa começa, não tivemos trabalho, em 2012 começamos a trabalhar, em 2014 tivemos este grande projeto. Para nós foi um grande projeto, cerca de 19 milhões de meticais. Sim. É um grande projeto. Era um grande, e foi muito projeto. Antes dos 5 anos da empresa. Sim, 5 anos de empresa. Isto demonstra mesmo a questão da dedicação, empenho, a responsabilidade, não é? E fazer bem. Sim. O compromisso. E éramos 3 empresas, 2 tinham 80 e tal quilômetros por cada, que era a Machaca, que era a Hidrotanque, e estava a SUSEC. Espera, a Machaca não é do senhor? Sim, é do senhor. Okay. Continuou. Éramos grandes parceiros. Éramos grandes parceiros. E ajudávamos bastante. Ajudávamos bastante. Aquilo era como se fosse pai e filho, porque ele tinha a idade quase do meu pai. E eu fico com o lote da Machava, não é? Compreendia o bairro da Machava, Marc-Antoine, Tchumene 1, Tchumene 2, e outro lote de Boane, que era Massacre, Picoco, Belo Horizonte, Campoane, e a Vila de Boane. Tínhamos 6 meses para a execução desse projeto. 6 meses. Só 6 meses? Só 6 meses, para 132 quilômetros. Acredita que em 4 meses e meio nós estamos a entregar o projeto. Fomos a primeira empresa a terminar com o projeto. Não foi questionado a rapidez versus qualidade? Não. Tínhamos fiscais muito sérios.
fiscais, que estavam todos os dias no terreno. E nós tivemos um dos lotes, era uma área muito, muito complexa para trabalhar. A zona de Massacre, Belo Horizonte, Picoco, o solo é extremamente rígido. É uma mistura de argila, bem compacta, e algum saibro, calcário. É uma zona rochosa. Mas conseguimos. Como é que consegui ter sucesso? Foi a forma que nós desenhamos a execução do projeto. Colocamos 2 frentes, não é? Tivemos que adquirir caminhões, né? Colocar 2 frentes, e cada frente tinha no mínimo 60 colaboradores. Não é? E tínhamos que ter o dinheiro disponível para pagar aquele pessoal, motivá-los a trabalhar. E para não faltar no dia seguinte, né? Sim, como bem disse, trabalhou, recebeu. E eu fui buscar jovens da Beira. Da Beira? Sim. Profissionais, neste caso? Sim. Jovens que já tinham uma larga experiência na implantação da etubagem. Trouxe jovens da Beira, alguns de Quilmane, e até Zimbabuano estavam lá. Nós que haviam feito outros projetos. Não, foi uma seleção minuciosa, criteriosa, que ajudou a SOSEC a correr com este projeto e conseguir. Então foi também um grande investimento, né? Foi. As pessoas elas gostam de ter bom resultado, gostam de ter evolução, por vezes não olham para a parte do grande investimento. Da Beira para cá, tem que se ter em conta que não só pagou o salário pelo trabalho, mas também a hospedagem, o alojamento, alojamento geral. Alojamento. Nós fomos estratégia. Criamos a questão do alojamento e a questão da alimentação incluíamos logo no custo da metragem, não é? Aquilo paga-se por metro. Escavou 10 metros, é aquilo que vai ser pago. Então o custo da alimentação já estava lá. Incluso. Sim, incluso. Interessante. E aí ajudou-nos a minimizar em termos de custos, em termos de gerir a alimentação, porque o trabalhador, quando sabe que, olha, a empresa é que paga a alimentação, a forma de usar este alimento não é de forma racional. É verdade. Não é de forma racional, porque sabe que ainda não tem nenhum custo, a empresa vai responsabilizar-se assim que os alimentos forem a esgotar. Não. Sim. Se pudesse voltar no tempo, enquanto engenheiro, quem seria o Paulindo, além de quem abriu esta empresa SOSEC? Que outro ramo abraçaria alinhado à sua área de formação? Olha, recuando o tempo, eu volto a dizer, honestamente falando, voltaria a fazer o mesmo que estou fazendo. A mesma escolha. Porque tenho que perceber o seguinte, é algo que eu gosto, não é? Também de formação. Sim. E vamos perceber que eu gosto da parte de hidráulica. E eu comecei a hidráulica em 2000. Em 2000, através de um grande amigo meu, que é meu pai, que eu respeito muito. Eu já chamei a ele, sentamos, ele sabe, eu digo isso em viva voz, o que eu sou hoje é graças a ele. O Machaca apareceu, deu este impulso na área de empreendedorismo como tal, mas na área de formação, capacitação, o beabá da hidráulica, eu aprendi com este senhor, e volto aqui a dizer, é meu pai profissional, o senhor Hermínio Novella. Eu tiro o chapéu para ele. É uma daquelas pessoas que eu faria qualquer coisa por ele dentro das minhas capacidades, dentro das minhas condições. Porque aquilo que eu tenho, além de Deus, não é? Ele é o meu segundo Deus, posso assim dizer. Nossa, ele auxiliou-lo bastante, pelos vistos. Muito. Fazendo uma retrospectiva ou vislumbrando assim o futuro, estou informado que a SOSEC já tem várias sucursais. Se pudesse fazer uma visão futura da SOSEC, vê-se trabalhando de casa, vê-se fora do campo, vê-se delegando funções, ou prevê continuar com a mão na massa e colocando a sua visão dentro do projeto? Porque muitos têm a intenção de vou tornar-me empresário, vou ter a minha empresa, terei funcionários, vou sentar-me em casa e degustar do meu dinheiro. Qual é a sua visão sobre este lado? Olha, do meu lado eu diria o seguinte, será difícil eu estar sentado em casa, porque é sempre bom delegar, mas é bom ir ao terreno. É bom
inserir-se na vida da empresa, é bom inserir-se no desenvolvimento dos trabalhos. Pequena ou grande empresa? Sim, não importa. No meu entender, não importa. Eu até posso estar em casa uma semana, não é? Mas eu não posso ficar 15 dias em casa sem me fazer o escritório, não é? E muito menos sem me deslocar para o campo, para ir viver e conversar com o cliente, perceber se está a gostar do nosso trabalho, o que é que podemos melhorar, porque em algum momento, se nós ficamos à espera dos problemas, não é? E os problemas aparecem eles enormes e difíceis de solucionar. Então, para mim não importa a dimensão da empresa, mas sim importa o quê? Importa esta presença, esta atenção, este acompanhamento. Um aspecto muito importante que colocou, a questão do pessoal, a mão de obra. É importante delegar, capacitar o pessoal, delegar o pessoal, para que a empresa não seja uma empresa centralizada apenas a uma pessoa, neste caso ao fundador, o administrador, o diretor-geral. Isso propicia com que qualquer deslize, a ausência desta pessoa, desta figura, não é? Em gíria tem-se dito o one-man show, né? Centraliza tudo, a empresa não consiga progredir ou avançar. Não, é preciso capacitar o pessoal, é preciso dar oportunidades, não é? E eu gosto muito de trabalhar com jovens, embora é desafiador trabalhar com eles, porque o jovem é aquele que quer experimentar tudo, é aquele que está ainda com muitas ideias, Sim. mas ao mesmo tempo é aquele que tem a força de correr e ver as coisas acontecer. Ele precisa ser motivado, precisa de algum apoio, precisa de algum direcionamento. Sim. Então, a SUSEC tem isto como plano, como visão, não é? De não estar só focado numa determinada prisma, mas numa área, mas em várias áreas, tal como nós imigramos. Eu disse que quando a SUSEC começou, estamos mais na parte de abastecimento de água, implantação de redes de abastecimento de água, mas depois imigramos para outras áreas, não é? Tem a ver com construção civil, estamos a fazer construção civil, e estamos a fazer bem, não é? Estamos agora a fazer estradas, sim. Temos o cada estrada do Jardim, temos o terraplanagem em Funhalouro, em Mabote. Estamos agora a tentar concorrer também para a reciclagem de estradas, reparação de buracos. Sim. Então, estamos na área de perfuração, né? Construção de furos. Sim. A SUSEC tem equipamentos, tem 2 máquinas de perfuração. Uma delas já está passada na tela, mas tem uma outra também provavelmente poderemos apresentar. E estamos a trabalhar. Estamos a trabalhar. Furando novos mercados. Aí já foge bastante daquela problemática de ficar um ano inteiro sem trabalho, não é? É, claro. Sempre temos alguma coisa por fazer. Por ter vários serviços. Sim. Sempre temos alguma coisa por fazer. E veja que esta parte a parte que eu mais gosto, na verdade, que eu gosto de estar no campo a ver isto acontecer, é a perfuração. A perfuração. Sim. Que é onde sai porque não imagina qual é satisfatório ver alguém a sorrir por ver que já tem água. Já tem água. Sim. Porque por vezes tem pessoas em regiões que têm um lençol freático bem próximo, mas não sabem como fazer para ter acesso à água. É um trabalho bonito. É um trabalho bonito. Se pudesse conversar com um jovem engenheiro de seus 20, 21, 22 anos de idade, qual seria o seu conselho, olhando para o ramo do empreendedorismo? Onde gostava, então, aconselhava que o jovem, por onde ele devia começar? Olha, a primeira coisa que eu ia aconselhar é que ele procurasse, este jovem recém-formado, engenheiro, ele tem que procurar primeiro ter o conhecimento. Prático, não é? Saber fazer e ele perceber e sentir que está preparado para o mercado. Porque nós até podemos ter dinheiro, podemos ter condições, podemos ter alguém que nos ajuda, que patrocina-nos para o arranque de um determinado projeto ou um sonho, mas se nós não temos o know-how,
não vamos longe. É verdade. O diploma sem ação não tem valor algum. Sim. Então, é preciso ter este sentimento. A pessoa tem que sentir que não. Eu tenho este punho, eu tenho este know-how. Então, é o primeiro aspecto. O saber fazer. Depois, é sonhar. É sonhar. Identificar uma área que ele tenha domínio e começar. Depois de começar, é preciso perseverar. Porque o que é que acontece? A maior parte dos jovens, eu tenho ouvido por ali, não temos oportunidades de emprego, não temos oportunidades de negócio, não temos isto, o país não ajuda. Olha, eu falo por mim mesmo. Eu não tive nenhum apoio de ninguém. Eu comecei do zero. Acreditei. O apoio apareceu no processo. Sim. E fui avançando. E apareceram as pessoas, foram apoiando aqui e acolá, abrindo uma porta aqui e acolá, que não foi pouco, foi muito. Mas é preciso ter esta confiança, primeiro, que eu sou capaz, eu posso. Eu consigo. E perseverar. Porque não vamos pensar que nós vamos conseguir de hoje para amanhã. Não. E ao começar, é preciso saber diferenciar receita e lucro, que é o grande problema das nossas empresas. Porque para eu poder comprar um equipamento, eu tenho que ter algum capital. E de onde é que eu vou tirar o capital? Da obra que eu fiz. Sim. Daquele lucro que eu tenho que saber investir, que é para amanhã. Agora, se eu ganhei uma obra de 1 milhão e eu ainda nem comecei a obra, tive adiantamento, vamos lá, 200 mil meticais, eu já estou a correr para comprar uma viatura. Será investimento de gasto, não de multiplicação. Sim. Que viatura vou comprar? Ao menos fosse comprar uma caminhoneta para trabalhar. Mas eu vou comprar um turismo. Eu vou comprar os famosos GD6. E para onde é que vou? Não vou a lado nenhum. Investimento que tira e não multiplica. Investimento errado. Então, muitas empresas vão à falência por conta desta situação. Eu concordo e percebo que o mercado está extremamente renhido. Não há dinheiro no mercado. Mas nós temos que nos reinventar. Nós temos que fazer qualquer coisa. Mas também deixa dizer que esta questão de empreendedorismo, acima de tudo, tem que ter um dedo de empreendedorismo. Tem que ter alguma coisa dentro de si mesmo. Uma paixão por uma atividade, porque nós amamos fazer algo, nós insistimos, porque gostamos, não é só pelo dinheiro, né? Sim, não é só pelo dinheiro. Então, se a gente gosta de algo, nós vamos persistir, vamos insistir, estaremos ali, a gente cai, sacode a poeira, como se diz na gíria, né? e avançamos. Sim. Mas deixa só dizer uma coisa. No âmbito deste trabalho que a SOSEC vem exercendo, nós percebemos, não é, que havia uma necessidade de fazermos algo sem contar com algum lucro, que é a responsabilidade social da o lado filantrópico. Sim. Né? E estamos a fazer isto. Essas imagens estão aqui a passar. Estamos a construir um sistema de abastecimento de água num dos centros de saúde, aqui em Maputo. Gratuitamente. Sim. Gratuito. Gratuito. Doamos o sistema ao Ministério da Saúde. Nós esperamos ajudar os doentes naquele hospital, não é? E também contribuir para minimizar em termos de custos ao próprio Estado. Né? Sabemos que o Estado está sempre a reclamar, não tem dinheiro. Então, além de ganhar dinheiro, estamos a mostrar ao Estado que, olha, nós empreendedores, nós empresários locais, estamos aqui a contribuir. Importamos com a evolução da nação Moçambique. Sim, pelo serviço do Estado. Então estamos aqui. Mesmo diante dessa diversidade, a diversidade toda, essas dificuldades, falta de dinheiro, falta de obras, o pouco que conseguimos, estamos aqui a partilhar. Este só foi um caso. Há bocado fizemos um furo na escola secundária comunitária Sagrada Família, uma escola da Igreja Católica. Sim, fizemos um furo. Gratuitamente? Grátis, sim, grátis. Foi há bocado, terminamos o furo há bocado mesmo, menos de 3 dias. E neste momento estamos a fazer um furo em parceria com a EDM, Eletricidade de Moçambique. Também é uma parceria grátis. Sim. Interessante. Então, estamos aqui a apoiar os setores, vários setores. E esperamos fazer isso também para a educação, não é? Para a educação. Sentimos que há muitas escolas que têm esta problemática de abastecimento de água. Sim.
é chato, é preocupante para mim quando passo por alguma escola e vejo crianças com garrafas de água aí para a escola. Sim, Por vezes até com problemas de encanamento, né? Sim. E o saneamento também é condicionado pela falta de água. Sim. Consequentemente, Sim, surgem várias doenças. por falar mesmo de saneamento, já temos aqui uma ideia. Estive a falar há alguns dias atrás, encontrei-me com o vereador, não vou falar de que município, e eu falei com ele, olha, nós temos uma ideia, se conseguirmos obras, por cada obra será um sanitário. Público. Numa escola. Interessante. Nós queremos atacar mais as escolas. Porque é dos lugares que têm mais dificuldades. Sim. Uma obra, um sanitário. Uma obra, um sanitário. Então, estamos aqui a tentar formalizar este projeto para ver se ele vai avante. Não é? Cada obra que a SUSEC consegue, dá um contributo de um sanitário. Cada obra que a SUSEC consegue, um furo d'água numa escola. Sim. E assim, vamos todos a fazer deste belo Moçambique um lugar melhor. Um lugar melhor. Melhor para nós, para nós. Mas também para os jovens do futuro, para a geração vindoura. Filhos nossos, filhos dos nossos filhos e as demais gerações. Bom, nós vamos dar uma breve pausa, vamos encontro sim de um curtíssimo intervalo e voltamos em instantes para mais conversa. Conversamos com o engenheiro e administrador SUSEC, Paulino Cumbe. Até já, não sei daí. Pense numa escola comprometida com o homem do futuro. E com um ambiente propício para fácil aprendizagem. Apresentamos para si o Colégio Pérsia, revestido de qualidades que impulsionam o processo de ensino e aprendizagem, lecionando o ensino primário e secundário. O Colégio Pérsia tem uma biblioteca equipada e pronta a responder à demanda do mercado, preparando estudantes para o ensino superior, laboratórios para as aulas práticas, pátio acolhedor e espaçoso, aulas extracurriculares de língua inglesa, informática, taekwondo e língua francesa. Estamos localizados no bairro Intaca 2, próximo à primeira rotunda da Estrada Circular. Saudações, eu sou Altafo Ibrahimo e serei a vossa companhia todas as terças-feiras, quando forem pontualmente 16 horas, no programa Diálogos Educativos, onde iremos abordar temáticas relacionadas com a educação e teremos a oportunidade de receber convidados para debates imperdíveis sobre este ramo. Perca-se, mas não perca a oportunidade de estar sempre ligado, aqui na Mindcast TV. Vista-se com confiança e estilo. Vendemos roupas que ajustam-se a si, não o contrário, seja plus size, médio ou slim fit. Nossa coleção oferece conforto, qualidade e estilo que acompanha cada movimento. Alinhamos ao seu bom gosto, ao seu estilo. Temos para si bolsas para todas as ocasiões, calçados, ternos masculinos e femininos, Estamos localizados no Centro Comercial Novário Mall, na Matola, loja número S044. Fiquilo Fashion.
Vista-se com classe e elegância. Some say learning English is a tough challenge, while others believe that without the right approach, only a miracle can help. But is that really the case? Join us as we explore the different ways people in Mozambique have mastered English, breaking barriers, defying expectations, and proving that learning is always possible. My name is Tim Alfredo. Meet me every Wednesdays at 3:30 p.m. for a close-up conversation on Chat Desk Unplugged, right here on Mindcast TV. E estamos de volta ao nosso programa, esta que é a segunda e última parte do programa. Esperamos que você, que acompanhou desde o princípio, chame os seus amigos, engenheiros e não só, porque hoje estamos sim a tomar uma dose interessantíssima de inspiração alinhada ao mundo da engenharia. Começar uma empresa em Moçambique não é tarefa fácil, é difícil. Já pensou em começar e ficar um ano inteiro sem cliente? Mas há pontos positivos nisto. A experiência, a resiliência fazem-nos fortes, conscientes do trabalho árduo, não só valorização de todo o trabalho que passa pelas nossas mãos. Pois bem, ouvimos muito bem sobre o percurso, ouvimos sobre a história da empresa, ouvimos sobre como tem trabalhado os colaboradores, ouvimos também sobre o lado filantrópico da SUSEC. E agora sim, queremos saber um pouco da história, porque olha, o passado diz muito de quem nós somos no futuro. Engana-se quem pensa que o nosso passado, que a nossa infância não tem impacto no futuro. Tem impacto que pode ser positivo ou negativo, ou serve de força motriz, ou então de elemento de processo. Os que são grandes hoje sempre têm algo para contar sobre o seu passado. E o nosso convidado tem também algo a contar sobre o seu passado. O ontem do nosso convidado tem a ver com hoje. Ótimo. O meu passado influenciou bastante para aquilo que eu sou hoje, para aquilo que eu sonho em ser amanhã. Deixa só dizer que eu nasci no campo, em Inhambane, distrito de Inharim. Meus pais são de pouca renda ou de renda baixa, camponeses. E não teve uma infância tão boa. Não foi de regalias, Não. Foi do básico. A minha infância foi muito desafiadora, de muito sofrimento, momentos que por vezes não gosto de recordar, mas para dar um input aos outros, não é? Eu vou contar um bocado da minha infância, para poderem perceber como é que surge esta vontade, esta garra de querer mudar o cenário da minha vida. Sim. Olha, eu nasci em Rim, a guerra dos 16 anos estava a começar, eu nasci em 79, e tive que estudar na cidade de Inhambane. Vivia com o meu irmão, estudei lá até a 5ª classe, meu irmão passa para Quisico, e eu passo a viver com ele em Quisico. Em Quisico, a vida não foi nada boa. Não. Eu vou a Quisico, estava com 9 anos de idade, recordo que tinha que ir tirar água na lagoa. A lagoa dista quase 6, 7 quilômetros da vila. Quando vai, estás a descer, e quando volta, estás a subir. Carregado. Carregado. E eu recordo que a primeira experiência que eu vinha da cidade, lá tinha torneira em casa, tal, eu torci o pescoço com o bidão de 25 litros. 9 anos, com o bidão de 25 litros. Olha, o bidão caiu, rachou-se. Cheguei a casa, levei muita porrada. Meu Deus, pescoço torcido. Sim. E mais porrada. E foi naquele momento que eu percebi que sim. É tudo por causa da água. As coisas haviam mudado.
e aquele sofrimento d'água, a busca d'água. Vivi de 1990, 91, 92, até 93. Estava lá. Cartando água. Sim, sim. E, olha, eu ia a Machamba, tínhamos que acordar 3 horas de madrugada, por vezes 4. Sim, 3 ou 4. Eu e minha prima íamos a Machamba, trabalhávamos, voltávamos. A escola, tínhamos que ir a correr, por vezes sem matabechar ou sem almoçar, dependendo do horário desse ano, não é? E a escola descalço. Eu cheguei a fazer chinelos de caixa, por causa, sim, por causa do muito calor. Eu queimava os pés, sim, o chão estava quente. Eu fazia chinelos de caixa, ia para o lixo sanitário, né? A lixeira hospitalar, procurava por soros, né? Aqueles fios, aqueles tubos de soros, assim, soros fisiológicos. E selecionava, não aqueles com sangue, os outros fisiológicos. Que perigo! Sim. Eu vivi por isso. Eu passei por isso. E lá apanhava, fazia chinelos de caixa e lá ia. A escola. Mas aquilo não me desmotivava. Pelo contrário, eu dizia, não. Eu estou nesta situação hoje. Eu sempre dizia o seguinte, eu quero, quando crescer, que Deus me abençoe, no mínimo ter um trabalhador que me chame de patrão. Desde pequeno tinha esta intenção? Sim. Com 9, 10 anos eu pensava assim. E quando fosse à casa dos meus pais, naquele tempo, né, em dezembro, para passar lá as férias. Cá em Maputo? Não, em Inhambane, em Inharime. Circulava o comboio, né, que saía de Inharime, Inhambane e vice-versa. E a casa dos meus pais ficava próximo da Via Féria. O que eu fazia? Como já vinha aquele desafio de acordar cedo, para mim acordar cedo não é um problema. E este é um dos aspectos extremamente importantes no empreendedorismo. A hora de acordar. Sim. Acordar cedo. Um empreendedor não pode acordar às 9, 10 horas. Não. Por vezes o último a dormir é o primeiro a acordar. Sim. Olha, eu o que fazia? Eu ia para as machambas da minha mãe e por vezes naquela machamba que não estivesse em uso, não é? Com o capim médio, é lá onde eu ia mais, eu procurava cacana. Arrancava as folhas de cacana, era muito flexível, muito. E tirraca, filhos de cacana. Eu ia vender na Via Féria, na estação ferroviária. Nossa. Sim. Isso quando passou a férias em casa do papá? Sim. Ao invés de tempo para jogar futebol, eu não sei jogar futebol, nunca joguei. E que também nem era permitido jogar futebol porque tinha que trabalhar. Então, ocupava, quando estivesse de férias, em fazer algo que pudesse produzir alguma coisa, dar algum diferencial quando eu voltasse. Era aquele dinheiro que eu usava para comprar chinelos, comprava calções e conseguia ir à escola. De forma digna, não é? E decente. E assim foi. Mas pode acreditar que este desafio, não é, me fez homem. É por isso que até hoje eu enfrento os desafios com firmeza. Uma dificuldade para mim não é algo que me impeça, não. Yeah. Quando vejo uma dificuldade, eu digo, algo bom está por vir, algum propósito, é um ensinamento, e eu vou, fundo, com garras e unhas, como se diz na gíria. Então, tive este processo. Em algum momento eu apanhava castanhas, partia coco, deixava secar, fazia compra, ia vender. E nestas vendas, quando saio de Inharime, de Quecico, não é? Faço o nível, a 7ª classe em Quecico, eu sou admitido porque fui o melhor aluno, não é? Para estudar na Escola Industrial em Inhambane. Com este dinheiro de venda de castanha, a compra, surge-me uma ideia de comprar uma máquina fotográfica. Sim, eu não... Algo disso, compra a máquina. E coincidentemente, na turma onde eu estava lá um jovem, um grande amigo meu, que é o delegado da TVM hoje, em Inhambane, o Lamek David, foi meu colega de carteira, e ele tinha uma máquina fotográfica.
Também. Ele foi quem me ensina o beabá da fotografia. Eu fiz o nível básico tirando fotos. Eu vivia no lar Eduardo Mondlane, num momento muito difícil em que a gente comia tapioca no lar, não é? Era pegar tapioca, meter em panelas bem enormes com água quente e sal, deixar dilatar. O caril era caril de repolho, água, um pouco de óleo e sal. É o que se preparava no internato, porque não havia nada para comer. É aquilo que a gente comia. E olha que com este sofrimento todo, estes desafios, tornaram-nos homens, não é? Homens firmes. A maior parte dos meus colegas estão todos bem encaminhados. Bem encaminhados. Nossa. Eu, quando venho para Maputo, a história não mudou de figura. Olha, quando termino a escola industrial, antes de vir para Maputo, eu contrato-me como professor. Ok? Numa zona chamada Mijotes, quase em Missão Mucumbi, em Arrim. Trabalhei lá durante 9 meses. Depois deixo, venho para o Instituto Industrial, decido estudar à noite, que é para conseguir, de dia, ter alguma coisa a fazer. Voltei a me contratar cá, não é? Como professor, dei aulas no bairro Trevo, aqui ao lado da TRAC. Deixei de dar aulas em 2004. Sim, mas dei aulas não só aqui na cidade, algumas escolas privadas, mas chegando a Maputo também foi um desafio, porque eu vivi cá do meu primo, mas eu sempre tive a mente de ser independente. Eu não gosto de depender muito das pessoas e muito menos ser um encargo para alguém, porque eu já havia percebido um peso, já havia percebido isto quando vivia com meu irmão. Olha, tudo que eu passei lá, se calhar era porque eu era um peso, não é? Era mais alguém, e ele tinha os seus filhos, mas eu também estava lá, apesar de ser irmão, mas é diferente de um filho, o irmão é diferente de um filho. Não é? E o que que eu fiz? Eu começo a procurar estar fora da casa do meu primo, né? Sair da casa dele. Mas o pouco dinheiro que eu trazia, que havia conseguido colecionar quando eu era professor, tinha as minhas poupanças, antigamente BPD, não é? Tinha lá as minhas poupanças. Eu sabia que não podia usar aquele valor para alojamento, porque ia esgotar rápido, não é? Eu começo a procurar internamento. Que é para a faculdade, neste caso. Sim. Faço o primeiro requerimento, o diretor indiferiu, o diretor da educação da cidade, na altura era o Dr. David Simão, o ex-presidente do município de Maputo. Indifere-me o primeiro requerimento, indifere-me o segundo, indifere-me o terceiro. E, por sorte, quando eu chego lá, sempre que fosse para recolher, ver a resposta dos requerimentos, a senhora que me atendia me dizia: olha, nós já até podemos, eu pedi a ela para me dar as cópias. Ela dizia: não, tal, mas em conversas descubro que há um senhor que simpatiza comigo, que tinha uma linhagem assim familiar. Ele disse: ok, tudo bem, eu vou te dar vai tirar a cópia. Eu ia tirar a cópia e devolver o original. E decido marcar uma audiência para falar com o diretor. Porque eu queria o internamento. Tinha que fazer a faculdade, no ensino superior. Não, ainda estava no Instituto Industrial. Ok. Olha, veja que o diretor, quando eu entro, ele dizia que não tinha tempo, estava muito apressado. Eu pedi a ele, implorei para que me desse pelo menos 1 minuto, que eu ia resumir o motivo da insistência, não é, de solicitar internamento, mesmo sabendo que o diretor já havia dito que não tinha internamento. O internamento era para fazer a faculdade? Não, estava no Instituto Industrial. Ok. Sim, no Instituto Industrial, ainda quando eu vim de Inhambane. E pronto. Olha, eu começo a explicar a ele a minha situação, que eu venho de Inhambane, sou de uma família pobre. Eu quero estudar, mas não tinha condições. Só depois é que ele começou a ver que faz sentido. Pediu desculpas. O diretor, naquela altura, era diretor da educação da cidade de Maputo. Ele disse: olha, jovem, me desculpe, eu de fato tenho uma reunião no ministério, mas eu vou conversar contigo. Num outro dia? Não, ali. Ele disse: olha, eu tenho irmãos que têm tudo. Tem tudo, e eu dou tudo. Mas eles não se esforçam.
E eu vejo em ti um futuro próspero. O senhor, o jovem é capaz, você é capaz. Tu tens um futuro brilhante, não é? Que lhe espera. Muita força, e naquele dia deu-me internamente. E conseguiu. Sim. Naquele dia. Mas depois de muita insistência, não é? Muita insistência. Então tem um percurso Mais de uma lição. insistência, perseverança e resiliência às dificuldades, Sim. não é? Sim. E pronto. E assim foi. Consegui, estudei, comecei a fazer trabalhos. Fez o estágio. Sim, fiz os estágios e eu fiz trabalhos no campo. Eu tenho, antes de começar, como comecei, antes da fundação da SUSEC, eu já vinha de 2002 a fazer trabalhos do campo, conciliar escola, campo, corria para aqui, para colar. Não foi fácil. Por isso que eu digo, é preciso ter o know-how. Eu percebi que já tinha algum conhecimento, tinha bases sólidas e tinha que avançar. E eu comecei mesmo do nada, como disse, no início. Não tinha nada, mas hoje temos equipamentos, temos viaturas. Mas percebe-se que o seu percurso individual fortifica a fase em que está atualmente, não é? A base é o essencial de todo este processo. Se pudesse deixar ficar um conselho para todos empreendedores que estão a começar no mercado, que estão naquela fase de um ano inteiro sem clientela, qual seria o seu conselho? Olha, foquem-se, não desanimem, mesmo que uma porta feche, continua a bater, é uma que vai abrir. Acredite em si, inove e vai atrás. E lembre-se que pode ser chamado de chefe, Sim, não é? sim. Começou, tem que continuar. Bem, e ninguém fará nada por ti. Ninguém. Não espere que o Beltrano, o Cicrano fará, não. Faça sozinho. As pessoas virão, a maior parte das pessoas aparecem quando vê que há um potencial ali. Há frutos. Sim, há frutos. As pessoas estão preocupadas quando vê algo, não é? Então, e é preciso estar atento com as pessoas que vêm ao nosso encontro, porque nem todas vêm com uma boa intenção. Sim. Então, jovens, não existe o impossível, tudo é possível. O que nós temos que fazer é desenhar os nossos projetos, sermos perseverantes, continuar a lutar, acreditar e, em algum momento, não comer o pão com fiambre ou sandes de fiambre hoje, não é? Toma o chá com pão simples para tomar esta sandes de fiambre ou de queijo daqui a 2, 3 anos. Com segurança, tranquilidade e sem nenhum risco de perder tudo repentinamente. Sim. Não é? Muito obrigada. Antes que vá, deixe ficar beijinhos e abraços para casa, saudação especial para alguém especial na sua vida. Olha, para todos aqueles que eu falei deles aqui, mencionei o Lamek David, o doutor Simango, que ajudou-me tanto para o internamento. Olha, infelizmente o meu amigo Machaca já não está conosco, mas de forma especial para minha esposa, é uma grande mulher. É uma grande mulher, ela tem me apoiado em todos os momentos, em todas as dificuldades. Ela tem estado ali comigo. Às vezes que eu digo não, está difícil, ela diz não, é possível, tu vais conseguir. Porque isto é normal, para um ser humano há momentos que a gente olha para frente, para trás, para cima, para baixo, para a direita, esquerda. Estou aqui, e ela está ali para dar este apoio. Suporte. Este suporte. Então, ela é uma grande mulher, não estaria aqui sem ela. E te amo tanto, minha esposa, continua a ser essa mulher maravilhosa e para sempre. Muito bom. Diz-se que por detrás de todo homem há sempre uma grande mulher. Se forem perceber, os grandes empresários, grandes homens de sucesso têm sempre uma estrutura, uma família, uma esposa. Então tem que seguir por este caminho, o caminho reto, que parece difícil, mas é saudável. E como bem disse o nosso convidado, não se preocupe em comer o fiambre agora. Prepare-se para comer o fiambre depois, com tranquilidade, com paz e sem nenhum risco de perder tudo e derrapar neste processo. Bom, quero convidá-lo a acompanhar a matéria em que nós partilhamos como é o campo, como é o trabalho feito pela SUSEC. Acompanhe aí na sua tela. Estamos aqui, mais uma vez,
no âmbito dos trabalhos que a SUSEC tem levado a cabo para o bem do país. Neste momento, estamos concretamente no Centro de Saúde de Majangalene, no âmbito da responsabilidade social da empresa. Estamos aqui a construir o furo, que é para apoiar o setor de saúde no âmbito de abastecimento de água. Não vamos poder resolver, mas vamos minimizar este impacto da falta de água em alguns centros de saúde. Esta atividade acabamos levando a cabo no âmbito desta responsabilidade social, como já havia falado. Esta ideia surgiu no âmbito de uma visita que o Ministro de Saúde efetuou no Hospital Provincial de Maputo e passou lá uma reportagem que nós podemos perceber que existem alguns hospitais dentro da cidade de Maputo, assim como na província de Matola ou na cidade de Matola, em que há escassez, há este déficit no abastecimento de água. E pensamos, se nós estamos no setor privado, estamos nesta área de abastecimento de água, não só abastecimento de água, assim como outras áreas, achamos melhor aproximar o Ministério de Saúde e colocar esta nossa pretensão de querer apoiar. Estamos aqui a apoiar, como podemos ver, as máquinas, a equipe toda, e já estamos a trabalhar a todo vapor para ver se conseguimos resolver ou minimizar este impacto de abastecimento de água. A SUSEC tem esta área, esta atividade de não só ganhar algum dinheiro, que é o lucro, também preocupar-se com o bem-estar da sociedade. Neste caso concreto, que é a responsabilidade social da empresa. E muito obrigado. Pois bem, partilhamos consigo como é o trabalho no campo feito pela SUSEC, tá bom? Despedimos nesta altura e voltamos sim numa próxima edição para o programa Descubra Comigo, Dulce Costa. Foi sim um enorme prazer estar consigo a esta hora do dia. Lembre-se, o seu passado não diz muito de quem você será no futuro. O que você sofreu ou viveu no seu passado pode tornar-se uma força motriz ou então pode fazê-lo virar uma vítima. Quer ser uma vítima ou um vencedor? As coisas nas suas mãos. Tchau, tchau, tchau. Até à próxima.